Passei na OAB. E agora? Esse é o tema do nosso episódio de hoje, aqui no podcast Se Alguém Tivesse Me Contado. E para isso, nós estamos com super convidados, não é, Simone? É isso mesmo, pessoal. Hoje nós estamos tendo a honra de receber dois Tiagos, Tiago Carvalho e Tiago de Andrade. Tiago Carvalho é advogado trabalhista, Tiago de Andrade, advogado consumerista e do direito imobiliário. E a ideia hoje é a gente bater um papo aí sobre o início da advocacia, né? Se alguém tivesse me contado algo lá no início da advocacia, será que faria diferença na minha vida hoje? E a gente já vai começar conversando com os nossos convidados. Isso mesmo, aqui o bate-bola tá rápido hoje. Já vou começar na pergunta. Tiago Andrade, me conta, você já saiu da faculdade sabendo a área que você ia militar? Como que você vai parar aí nessa área consumerista? Primeiramente, eu queria agradecer a doutora Maitê, a Maitê, para quem não sabe, minha esposa, e a doutora Simone, nossa amiga, pelo convite de estar participando desse maravilhoso podcast hoje. Em relação à pergunta, não, claro que não. A gente sai completamente perdido, a verdade é essa, né? Eu, particularmente, eu trabalhava no escritório de advocacia como estagiário, formei, passei na OAB, e nesse escritório, onde eu permaneci por 4 anos, trabalhávamos em todas as áreas, principalmente civil, trabalhista, área criminal, fazia um pouco de tudo. De lá eu fui para um outro escritório um pouco maior, onde lá sim, eu acabei nichando na área civil, né? Fiquei lá por 2 anos, e tive a oportunidade de conhecer o Cader, que foi meu primeiro sócio, sócio atual até hoje, onde montamos nosso escritório. E a partir daí foi trabalho em todas as áreas. Travei tudo aqui, né? É a primeira vez que eu estou participando, mas vamos lá. Pegamos esse escritório novo, trabalhamos praticamente com tudo que aparecia: direito de família, criminal, trabalhista, civil também. A única coisa que eu não fazia era consumidor. Até briga de papagaio a gente separava. A verdade era essa. E acaba que o mercado foi levando a gente aos poucos a se especializar e a nichar como a gente está hoje, trabalhando apenas em um segmento. Até mesmo porque, com o passar dos anos, a gente começa a observar que quanto mais especializado é o seu trabalho, mais você consegue cobrar um honorário digno por conta do seu serviço, não é mesmo? Não, é bem isso. E é interessante porque no início da profissão é muito comum o advogado trabalhar em todas as áreas, E não até tem como você encontrar. saber a área que você vai gostar. Eu até acho legal falar isso, porque às vezes a gente vê tantas fórmulas prontas, né? Ah, você tem que ir em tal área que dá dinheiro, tal área é melhor. A verdade é que quem está começando não sabe nada, gente. Todo mundo aqui passou por isso. Você não sabe o que dá dinheiro, o que você gosta, o que você vai fazer bem, o que o seu cliente, né, espera de você. E aí você tem que ter essa experiência. Eu acho que todo mundo passou por isso, Não, né? e uma coisa é você estudar aquela teoria sentado no banquinho de faculdade, outra coisa é você ir para o mercado de trabalho e você se encontrar nesse mercado. E o fator dinheiro é determinante, vamos falar abertamente aqui. Sim. Com Você vai certeza. começar trabalhando apenas numa área, são poucas pessoas que conseguem fazer isso, como o doutor Tiago aí, né? Doutor Tiago, fala aí pra gente um pouquinho, então, como que foi o seu começo, né? Primeiramente, quero agradecer ao convite, agradecer a doutora Maitê, a doutora Simone, minha sócia, agradecer ao pessoal que nos ouve também. Então, meu início foi um pouco diferente. Eu, desde muito cedo, eu já comecei a estagiar no Tribunal Regional do Trabalho. Comecei quando eu estava no ensino médio. E depois, quando eu entrei na faculdade, com 7 dias eu já comecei a estagiar em um escritório que também atuava com direito do trabalho. Fiquei nesse escritório por cerca de 2 anos, depois estagiei no TRT novamente, no gabinete do Dr. Geraldo, que hoje é o presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Então, desde a faculdade, eu já sabia que eu iria atuar na Justiça do Trabalho, como advogado trabalhista, e nunca tive dificuldade e nenhuma dúvida com relação a isso. Para mim, essa questão ela foi bem tranquila. Inclusive, as pessoas brigavam comigo, falavam, você tem que fazer concurso. Eu falei, não, eu quero ser advogado. Nunca tive vontade de fazer concurso. Depois que eu formei, passou-se um tempo, consegui um emprego. Emprego não, fui associado lá da doutora Eliane de Platon. Trabalhei lá, eu acho que 2 anos, e depois montei um escritório com o meu antigo sócio, o Dr. Jonathan. Nesse percurso encontrei a doutora Simone, acho que foi em 2016, né, doutora? 2016. 2016, a doutora já atuava com direito previdenciário e eu sempre com direito do trabalho. E desde então sigo nessa luta diária aí que é o direito. O doutor falou algo muito importante que
essa questão de buscar especialização, né? De buscar melhorar, acho que é super importante isso. E o legal é que o seu início foi bem diferente, né? Porque você teve uma experiência antes, Sim. até da faculdade, então você já foi meio que direcionando, talvez até perdendo o medo já de atuação, porque você já tinha tanta prática dentro da área que você resolveu atuar, que você já viu ali a vivência do dia a dia de gabinete, de advogado, de audiência, e isso facilitou, né? A sua escolha e talvez até a sua atuação. Bastante. Eu, por exemplo, peguei minha carteirinha da ordem, acho que com 5 dias eu já fui fazer uma audiência, então O nunca escritório tive que você trabalhava era só trabalhista. só trabalhista. Esse E foi o era, diferencial. e era subnichado, trabalhista para alguma área específica, assim, motorista, eletricista, olha, hora extra, ou não? Porque eu acho que hoje, da dinâmica que a advocacia se encontra, a gente está tendo que escolher não só um nicho, mas um subnicho e talvez depois subnichar de novo. Tipo, direito previdenciário, a Maite faz aposentadoria especial, mas talvez ela faça metalúrgico. Às vezes é uma sacada aí para você que está começando, porque é mais fácil você estudar algo muito específico, se tornar autoridade em algo muito específico, e aí com isso, né, doutor Tiago, conseguir cobrar melhores Valores honorários. honorários. Sim, e isso é tudo também com o tempo. Só que antes da gente entrar nisso, a fala do Dr. Tiago me chamou a atenção. E eu tenho que puxar esse gancho, gente. Quando pegou a OAB, começou a trabalhar, sempre teve alguém que veio e perguntou para você: e aí, você vai querer concurso? Me explica. É muito engraçado, porque quando a gente está ali numa área, a gente está se dando bem, né? Tá virando autoridade. As pessoas têm essa mania de perguntar e de vincular sempre a um concurso, como se isso fosse um ideal. E não a advocacia. A advocacia é ideal, ela é rentável, ela é muito boa. Fala um pouquinho pra gente sobre esse detalhe. Me Sempre. chamou a atenção, gente. É porque eu acho que para as pessoas que não vivenciam o meio do direito, há sucesso profissional só quando se passa em um concurso. Exato. As pessoas, eu acho que elas ficam com a ideia de que quem advoga é fracassada, porque não quis, Não passou não no conseguiu concurso, passar no né? concurso. Mas a maioria dos advogados, eles não optam por concurso porque não querem, eles preferem advogar. Eu praticamente, Tiago, eu sempre fala a decidi verdade. isso. Todo juiz, todo desembargador, quando aposenta, o que ele faz? Advogar. Exato. Eu A ia falar advocacia isso. não tem limite. Ministro Ganha agora, muito Ricardo mais Lewandowski. do que qualquer magistrado, se ele for bem sucedido, pelo menos mediano, né? Mas é Sim. engraçado como que a Com certeza, sociedade com certeza. encara isso, como o Tiago estava falando, né? Não passou no concurso, coitado, tá advogando para ver se ganha alguma E coisa. por isso que é interessante a gente ter esse bate-bola, essa conversa para você que está aí nos escutando. Porque a gente tem que quebrar esses mitos, esses conceitos que foram pré-organizados aí pela mente coletiva. Cara, ser advogado é muito bom, a gente ganha muito bem e é uma escolha. Então é bater no peito Quer e falar... advogar, vai é advogar, isso. né? Sem contar a liberdade que a advocacia permite, né? Exatamente. A todos nós, porque o horário do advogado quem faz é ele, via de regra. Então, você tem certos compromissos lá que não tem como serem adiados. Mas dentro dessa perspectiva, você consegue organizar, você consegue criar seu filho. Sim. Eu consigo fazer uma academia, por exemplo, em um horário não fora do horário de No pico. horário de herdeiro, né, Tiago? Não, né? Consigo assistir a uns jogos, às vezes, que eu gosto também. Será que se eu passasse no concurso, tivesse que trabalhar 8 horas por dia, eu teria toda essa liberdade? Fora o mecanicismo da atividade. É algo todo dia igual, do mesmo jeito. Você fica meio que preso ali a jurisprudências, a algumas questões que a advocacia não tem. Né? Exatamente. Você cria a tese, você debate, você está ali buscando o direito do seu cliente por várias vias, vários meios, várias discussões. E eu já trabalhei, gente, em gabinete. Então, eu não me identifiquei, tá? Antes de começar a advogar, eu trabalhei num gabinete previdenciário. Na época, eu nem sabia o que era previdenciário. Era gabinete de combate a crimes previdenciários. E eu não dava conta. Porque todo dia era o mesmo tipo de processo, o mesmo tipo de denúncia, o mesmo tipo de documento. Não tinha nada novo. Isso me surtava. Quem gosta, gente, ok, vai para o concurso. Mas o que a gente quer falar aqui é que advogar é um excelente negócio. É uma opção, né? Isso, Sim. e a gente quebra realmente esse mito. E as pessoas insistem sempre em perguntar: nossa, mas você tá tão bem na sua advocacia, eu tô vendo que você tá despontando. Eu escutei esses dias. E aí, você vai fazer concurso? Vai virar juíza? Chegou a hora de fazer o concurso? Chegou a né? hora do concurso? Agora você já tá segura? E eu, oi? Como se você estivesse subindo de cargo, né? Exatamente! E não é isso, pessoal. Acredite em você e vamos lá. Vamos para a próxima pergunta, Simone? Vamos lá, pessoal. Agora a gente quer saber
a respeito aí da dinâmica de trabalho de vocês, assim, conta pra gente aí alguma dificuldade que vocês tiveram no início da carreira, porque quando a gente começa, o Thiago bem falou, a gente acaba fazendo tudo, né, até você se identificar e saber. A questão do dinheiro, a questão de poder prospectar e de ir em busca de fazer o seu negócio crescer, do empreendedorismo mesmo da advocacia. Como que é isso pra vocês? Porque a gente tem muita dificuldade, às vezes, de falar de dinheiro, de negócio, de crescer, de rentabilidade na advocacia, como se o advogado tivesse que trabalhar ali fazendo um serviço social apenas, né? Aquela fase poeta, né? Que acha que Caridade. advogado não pode fazer. Mas E aí, Thiago, vamos saber de você. Você que começou aí já sabendo que queria trabalhista, como que foi essa prospecção de clientes iniciais para você? Olha, eu tive um caminho mais fácil novamente, né? Porque eu fui trabalhar no escritório do Dr. Liliane, fiquei 2 anos lá depois que peguei a OAB. E depois eu só me incorporei a um escritório do meu antigo sócio, que ele já tinha um escritório aberto. Então, acaba que eu já peguei o escritório com andamento com certos clientes, então não tive muita dificuldade. Mas o que você fez até chegar nesse patamar? Porque eu fui de uma época, não sei se a Maite foi, em que eu fazia diligências. Né? Não sei se o Dr. Thiago Migalhas. fez. Migalhas.com. Fazia audiência barato, fazia cópia Protocolo de processo, de petição. protocolo. E era importante naquele momento da minha advocacia, porque ninguém começa grande. E essa frustração que você pode estar sentindo agora é porque talvez você não quer passar pelo processo. E eu queria que você falasse pra gente se você passou por isso. Ali no iniciozinho, se você fazia aquelas audiências para fazer uma renda extra, aquela questão toda. Muito pouco mesmo. Até porque, assim, como eu tive um suporte dos meus pais sempre muito forte, então, assim, foi bem tranquilo. E como eu disse, eu peguei o escritório em andamento e eu guardava dinheiro também, né? Isso é um fator muito importante para advogado. Muito Eu sempre importante. guardei meu Sim, dinheiro. Exatamente. E então, quando eu deixei de ter o meu fixo para trabalhar, para ganhar dinheiro decorrente do meu trabalho, que eu não sabia se teria. Aí eu tinha isso, então, na minha situação, eu não tive tantas dificuldades, eu nunca passei tanta dificuldade, assim, no início da carreira. Geralmente eu passei mais dificuldade depois, né? O meu lado de cá foi ao contrário. Eu tive que fazer o contrário, cadastro no Migalhas já no primeiro dia. Ah, E eu vivia dessas audiências que a doutora falou aí. Protocolo de interlocutório, na época o processo era físico, era mais comum. eu não peguei. R$30 o protocolo. Era coisa de Era um R$50 absurdo, uma era. audiência, R$30 um protocolo. Trabalho totalmente desvalorizado, você ganhava no volume. E a diferença também é a questão da justiça do trabalho, por ser muito célere. Então, entrava-se com a ação e fazia um acordo rapidamente. Já resolvia. Eu acho né? que isso também ajudou bastante a mim a não passar por tantos percalços. Mas acho que o Dr. Thiago enfrentou a fase dos juizados, né? Que a gente Enfrentei. tinha muita Cada um num diligência, lugar muita diferente. audiência. E aí acaba que você tinha que se virar, né? E acaba que essa correspondência, ela traz um financeiro ali, você não fica milionário, mas paga as contas do escritório. É no volume, você entendeu? Você direciona uma atenção para aquilo ali, enquanto isso você vai prospectando clientes em outro segmento. E aí, respondendo diretamente a pergunta da doutora Maite, eu penso que hoje em dia, talvez não naquela época, mas naquela época também já estava engatinhando. Rede social, né? Sim. Rede social, hoje em dia, é o que há de melhor aí para a gente poder espalhar nosso conteúdo, cada um da sua forma, e a partir dali fazer uma prospecção de cliente limpa, né? Essa ia ser justamente a minha pergunta. Agora eu vou falar pro meu Thiago, gente, já que aqui é marido e mulher, né? Nós não temos formalidades. A advocacia ela tá mudando. A forma de prospectar clientes está mudando. Do mesmo jeito que mudou lá atrás. Antigamente a gente tinha o protocolo físico, o processo físico. Então a gente está tendo aí uma segunda guinada da advocacia. O advogado hoje ele tem que ter um jogo de cintura maior. Ele tem que ser empresário, ele tem que ser publicitário, ele tem que ser tudo, gente. E essa forma de prospecção pelas mídias sociais. O meu Thiago, ele é bem ativo nisso, ele gosta muito de fazer vídeos. Conta um pouquinho como você se encontrou, porque isso também é uma dificuldade. Com certeza. Tem que começar, né? Se eu pegar meus primeiros vídeos, acho que de 2019, é uma mistura de vergonha com orgulho. Porque o que acontece? O vídeo é muito ruim. A verdade é essa. Não, é verdade. A imagem é ruim, é tremida. A fala é pior ainda. Só que, por outro lado, o que foi entregue ali é uma coisa muito boa. E eu acho que esse que é o espírito, né? E
você vai crescendo, você começa a ver, a partir de 19 para cá, já tem quase 4 anos, tem que fazer o cálculo direitinho, mas você consegue acompanhar a sua evolução e sua melhora. Não estou perfeito hoje, longe disso, mas se comparado a 2019, bem melhor. E isso acaba refletindo na sua advocacia aos poucos, porque os clientes, eles recebem o seu material, o seu conteúdo, passam para frente e acaba chegando um cliente, acaba chegando outro cliente, ao ponto que até na semana que você não publica, tá chegando cliente de vídeos antigos e de informações que você repassou. Então eu penso que a rede social, ela é sim uma plataforma maravilhosa, mas por outro lado, ela precisa ser utilizada com muita atenção, porque não adianta chegar lá 100 clientes na semana e você não ter a estrutura para absorver esses clientes que chegam, fazer um trabalho que não seja bem feito, esse cliente vai ficar descontente, não vai voltar e não vai te indicar. Então, assim, tem que tomar cuidado. É maravilhosa a rede social, mas a gente precisa ter muita atenção, né? É por isso que a gente tem que pensar na advocacia como um negócio. Porque tudo isso que o Thiago falou faz sentido. Você vai atrair com a prospecção, mas você precisa ter um comercial para tratar esse cliente. Tratou o cliente, precisa ter um operacional para fazer a petição, o protocolo, ou o que você contratou com o cliente. Porque, do contrário, você vai queimar seu filme. Agora, uma fala do Thiago que me chamou muita atenção foi quando ele disse: cada um faz o conteúdo do seu jeito. E isso é fundamental, porque às vezes você fica se comparando com outro profissional que já está no mercado há muito tempo, que tem outra trajetória, outra personalidade, outra linguagem, e não faz o seu vídeo, não faz a sua prospecção porque você acha que o seu está ruim. E na verdade, gente, enquanto você não começa, você nunca vai ter resultados. Obviamente que quando você começa, às vezes pode sair uma coisa ruim, mas a constância, a permanência vai te trazendo aprimoramento. E hoje não dá para falar de advocacia sem mundo digital. O cliente, Thiago, ele adora o advogado dele nas redes sociais. Não. Ele adora compartilhar o vídeo do Exatamente. advogado. Ele fala: meu advogado falou sobre isso, ele manda no grupo da família, Ele se no acha grupo dos importante, né? amigos. Sim, ele fica Sim. feliz. Ele fica feliz que o advogado dele tá lá falando E daquilo. outra, ele começa a se identificar. E isso é muito Exatamente. importante. A gente fala muito de fidelização de cliente. E essa fidelização vem daí. Dele ver você trazendo uma informação simples. Não é juridiquês, a gente brinca muito. Por quê? Essa informação é pro seu público final, é pro meu público final. Então tem que ser de uma forma que ele entenda. E a outra coisa que a doutora Simone, que é a Simone, né, gente? Que doutora, Jesus! Que a Simone falou que é muito importante, é que cada um tem o seu jeito, complementando o que o Thiago falou. Não queira imitar uma pessoa. Não queira, sei lá, ficar parado, estagnado, ou falando igual um Muito robozinho. formal, né? Ser muito formal. Seja você. Eu acho que isso é muito importante. A rede social está causando uma certa confusão. Um Tá exemplo tudo muito disso igual, é tá que tudo muito igual. eu não dou conta de fazer vídeo de humor, não é minha pegada. Sim. Mas só que eu compreendo perfeitamente que o vídeo de humor, ele tem uma possibilidade de viralizar muito maior. Consequentemente, aumenta o número de seguidor. Então, assim, desde que respeitado, não código de necessariamente ética, né? de cliente, né, doutor? Não Também é o um vídeo de seguidor humor. qualificado, Sim, né? sim. Tem essa questão também. Exato. Então, assim, não é minha pegada. Mas eu acho massa quem faz. Queria eu fazer um outro, mas eu E não tem tenho gente tanto que humor faz esse e jogo tem de cintura. resultado, porque é o Demais. perfil da pessoa, né? Demais. Agora, o Thiago tá meio caladinho ali, vou cutucar ele, Thiago Carvalho, porque lá no escritório, gente, a gente meio que dividiu as atividades. Nós estamos passando por uma reestruturação de gestão e ele é o COO e eu sou o CEO do escritório, porque eu trabalho mais do comercial e ele cuida mais do operacional. E é importante quando você acha um sócio que divide as atividades com você, porque nem todo mundo é igual. Ele mesmo não gosta muito de fazer vídeo, não gosta muito de fazer a prospecção, mas ele faz um serviço no escritório que, se não for feito, não adianta fazer o comercial. Então é importante a gente falar isso, porque talvez o seu perfil não seja o perfil também da prospecção. E talvez você tenha que se associar, e eu falo que sociedade é bom com a pessoa certa, Sim. né? Porque aí você une forças. E talvez você tenha que ter alguém que faça isso. Enquanto você não tem, você vai fazendo, tá, gente? Não vamos também ser bobo. Mas quando você puder escolher, se não é o seu perfil, ok. Faça o seu operacional, cuide da sua controladoria de prazo e deixe quem é do comercial fazer o comercial. Mas ambos são importantes. Com certeza. Tá vendo, gente, que ele não gosta. Se não tiver o Thiago lá no escritório para absorver esse cliente, não adianta nada captar, Não ué, adianta. prospectar. Porque o cliente vai chegar, não vai ser bem atendido, ou não vai fechar o contrato, ou se fechar, posteriormente não vai ficar satisfeito, não vai te indicar para novos clientes. E eu falo o seguinte,
Rede social é bom, mas eu ouso dizer que lá no escritório entra mais clientes de indicação dos clientes que já são clientes do que da própria rede social. Entendeu? É uma briga boa. Eu Chega acho que a muito melhor cliente. propaganda é o serviço bem feito ainda. Exatamente. Faz um serviço bem feito para um Exatamente. cliente, esse cliente ele fica fidelizado a você. E ele indica. Indica. Tiago, e existe a Concordo jornada do plenamente. cliente. A jornada do cliente, ela trata disso, dessa fidelização. Ela trata do encantamento. Porque se você faz o passo a passo, ele vira o seu promotor de vendas. Pois Ele isso. mesmo E é passa a isso- te indicar. E isso é gratuito, tá? Você não vai gastar com nada. E isso é muito importante, porque eu mexo com o previdenciário, então o meu boca a boca é muito importante. E do mesmo jeito que ele pode ser positivo, se ele for negativo, as consequências também vão ser muito Exatamente. grandes. Então, por isso que a gente tem que estar muita atenção e cuidar de muito carinho desse cliente. E o advogado que está começando, muitas vezes ainda não tem aquele jogo de cintura. Então, é importante a gente discutir. E nesse ponto, eu já vou puxar para um outro gancho. A gente também tem que saber pôr limites. Por quê? O cliente, ele tem que saber o horário que ele tem que te ligar. Porque, pessoal, vocês começaram a perceber o tanto que tem de advogado no meio jurídico, principalmente depois da pandemia, que está estressado, que está com algum Adoecido. problema psicológico. Então, tudo tem que ser muito bem delimitado. Olha, você que está começando, mas meu cliente, eu atendo ele 11 horas da noite. Você vai conseguir atender esse cliente 11 horas da noite, 7 dias por semana? Porque se você Impossível, acostumar, Nível. se você acostumar o seu cliente a ser atendido assim, ele vai começar E ele a querer, vai falar exigir. para os outros clientes também, não, aquela advogada é boa, porque eu ligo para ela final de semana, ela me atende, e aí você faz Você não tem vida. uma propaganda contra você. É isso. Sim. Porque Eu vou- você acha que você vai perder o cliente, às vezes você vai perder a sua sanidade mental, a sua saúde. E eu vou dar uma super dica aí. No meu contrato tem uma cláusula expressa falando em relação ao horário de atendimento. Dependendo do horário, cobra adicional. Um cliente ou outro pode até vir aí pugnar, principalmente em relação ao WhatsApp, porque o WhatsApp é terra sem lei, eles mandam mensagem todas as horas. E aí eu explico para ele, eu falo, essa cláusula tá aí porque tem algumas pessoas que insistem, né? Então, nunca tive problema de pedir para tirar, até porque se pedir eu não vou tirar, é assim que é e ponto final. Atendimento de 8 às 18, de segunda a sexta-feira. Eu até tenho 2 celulares, esse aqui é o meu pessoal, o meu profissional tá lá no carro, que eu sabia que a gente vinha para esse momento aqui, eu não vou ficar respondendo cliente nesse momento de audiência. Então, terminamos aqui, eu pego meu celular profissional e vou responder mensagem para todo mundo. Mas não pode ser terra sem lei, não, porque senão a sanidade mental que a doutora falou aqui vai embora. Com certeza. Você fica rico e morre logo em Às seguida, vezes ou não, doente. né? Porque o gasto com tratamento de saúde é caro. caro. Né? Então, Então. às vezes você junta e não fica. É importante mesmo estabelecer esse limite para o cliente, porque o cliente, às vezes, tem uns que são muito legais, outros extrapolam. Tem cliente que acha que o advogado virou amigo dele. Às vezes você trata o cliente com respeito, educação, o cliente acha que tem liberdade de falar com você sábado, domingo. Eu já tive um episódio que foi até engraçado. Eu tava num jogo do Vila, no meio da torcida do Vila, e um cliente me mandou mensagem perguntando sobre o processo. Eu falei, meu amigo, Agora eu tô no não, jogo né? do Vila, tá? Não tem como, porque é complicado essa situação. Mas essa cultura do workaholic, que é essa questão de trabalhar muito, é muito prejudicial. Porque a gente se sente impulsionado a fazer assim, nossa, o outro advogado trabalha muito, Não, fala obrigado, na internet. né? Eu acho que me sente Então é porque ele obrigado. tem mais cliente do que eu, ele é melhor do que eu. E essa é uma cultura muito prejudicial. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso e combater isso. Mas e aí, sim, Só Thiago? posso fazer uma ressalva com relação a isso? Claro. As pessoas que observam, pessoas que aparecem muito na rede social e que se mostram como pessoas que trabalham muito, não creiam sempre nisso Bem também, né? sucedidas, né? Não, eu não quero dizer que elas não trabalham, mas a vida na rede social é um pouco diferente da vida real, né? Então, rede social é uma coisa, vida real é outra. Então, não se espelhe em rede social de ninguém. É por isso que a gente tá aqui. Porque se alguém tivesse me contado, eles não iam estar fazendo isso. Outra dica, então, Faríamos pessoal, diferentes. depois que eu separei meu celular profissional de pessoal, foi libertador. Não, Não, eu tem que copiei ter ele, libertador, pessoal. Eu copiei libertador. ele. Eu tenho 2 Porque aqui, não tem só que eu trouxe o como. E meu. você não vai prestar um serviço inferior por conta disso. Você vai prestar serviço da mesma forma. Ah, doutor, mas aí na segunda-feira seu WhatsApp tá lotado? Tá lotado mesmo, graças a Deus. Antes lotado do que vazio. Sabe o único advogado que não pode desligar celular? Eu acho que criminalista. Criminalista, Sim. né? Esse É a hora que ele trabalha, final de semana. Mas à agora, noite. nós, Tribunal Regional do Trabalho tá fechado. O que eu vou fazer?
Nada. O doutor também, Mesma coisa. nada. E eu acho que esse medo de Simone, perder o pode cliente ter. porque ele não me respeita, a gente não pode ter, sabe? A gente tem que Não. construir a nossa autoridade, o cliente tem que ter a nossa ideologia, a nossa cultura. Porque eu quero, como cliente meu, aquele que me respeita. Sim, Eu porque às não vezes- quero o cliente que me distrata, que me fala mal, que fala que eu não atendo ele quando na Isso. verdade está fora do horário. Eu quero mesmo é que ele saia do escritório. Só que o advogado às vezes tem medo de perder cliente. Não, e você E tem que cliente pensar assim, gente. e você tem que pensar o seguinte: às vezes aquele cliente não é o seu cliente, ele não vai se adaptar ao seu perfil. E tudo bem, vai ter um outro advogado que vai ser o perfil dele. Exatamente. Então, perder esse medo de falar com o cliente, de impor limites. E aí já vem uma outra coisa: o primeiro atendimento bem feito. Porque no primeiro atendimento, você vai virar para o seu cliente e vai falar: olha, eu atendo o WhatsApp de tal horário a tal horário. Olha, aqui no escritório funciona assim, assim, assim. Delimitar ali as regras do jogo para ele entender, para ele ficar tranquilo. Por exemplo, lá no escritório, eu falo que eu só respondo o WhatsApp no finalzinho do dia. Por quê? Porque eu não posso perder o tempo, Senão nem tu o não pessoal da trabalha. equipe. Exato, Nossa, o doutor. WhatsApp às vezes impede. Tá produzindo uma peça Se lá, avançar, para né? para responder mensagem. E a impossível. mensagem multiplica, né? Com Porque você certeza. fala uma, o cliente Vem uma manda resposta e outra tal. e não E acaba. por mais que você coloque uma pessoa para cuidar disso, vira e mexe, você tem que parar, Tem. você Sim. tem que dar aquele auxílio. Agora, se no primeiro atendimento o seu cliente já sabe que ele só vai ser respondido por volta daquele horário, ele não fica nem tão ansioso. Porque a gente está trabalhando com uma sociedade muito Mas mesmo ansiosa. assim fica. Pode falar o que for. 20% fica. Você falou questão de posicionamento, uma questão muito importante é essa também. Às vezes, se posicionar e falar que não vai responder é importante. Exatamente. Transparência, né? Não, e até por questão de respeito, para você estabelecer uma relação profissional. Sim. Pro cliente não achar que aquela relação Distanciamento também. ela né? é de amizade, porque tem cliente que acha isso. A partir do momento que o advogado se posiciona, eu acho que isso aí tem um efeito até contrário àquilo que nós imaginamos. O cliente gostar disso. Eu já tive casos em que eu me posicionei e que o cliente depois disso virou outra pessoa comigo, Sim. depois de um posicionamento. Falei, olha, é isso, isso e isso. Essa reunião de onboarding, tô falando muita palavra em inglês aqui hoje, que a Maite falou, é importantíssimo. Porque nesse primeiro atendimento é o momento que o cliente se convenceu que você é a pessoa ideal para resolver o problema dele. Se ali você já estabelece tudo, gente, dessa relação, vai dar problema muito dificilmente. Mas é tudo mesmo, ó, eu vou protocolar a sua ação daqui 30 dias, eu preciso desse documento, eu respondo. Porque quando você fala tudo, o cliente, ele meio que se situa. Fala, ó, semanalmente eu vou passar andamento de processo, ou mensalmente. Sabe, a relação está estabelecida. Então, as chances desse cliente ficar reclamando ou dando retrabalho é bem pequena. Talvez diminua até a possibilidade de uma mensagem, né? Sim, porque foi esclarecido. Sim. Essa primeira reunião, eu até sugiro que quem faça seja o dono do escritório mesmo. Às vezes a gente O terceiriza responsável do isso. processo. Terceiriza para estagiário ou até assistente. Não é legal, tá? A autoridade tem que ser criada na sua pessoa. Maitê, eu queria que a gente falasse um pouquinho agora, por quê? Os meninos já estão aí com quanto tempo de profissão, Thiago? 15 anos. E você, Thiago? 10. Muito tempo de profissão. E às vezes a advocacia é desgastante, às vezes a gente quer desistir, né, meninos? A gente fala, eu não aguento mais essa advocacia, aí sai o RPV, o Alvará, a gente fala, eu Fica adoro feliz de novo. O advogar. coração já bate Meu novamente. Deus, É assim mesmo. foi a melhor profissão. Mas conta pra gente aí, com tanto tempo de advocacia, o que faz ainda vocês se manterem nessa área? O que faz, como a Maitê gosta de falar, o seu olhinho brilhar aí por essa profissão? Porque fácil a gente já viu que não é, né? Mas o que toca o coração de vocês aí hoje, depois de tanto tempo? Porque lá no início provavelmente foi um sentimento, isso deve ter sido mudado. Hoje como que tá isso aí no coração de vocês? Olha o silêncio, Pode gente. Cri, Pode começar, cri, doutor, cri. que eu vou pensar. Não, eu confesso que eu nunca pensei, mas por esse lado. A doutora falou no início aí, e vou ser bem franco aqui. Pelo início eu comecei pelo dinheiro mesmo. Não tinha dinheiro, saindo da faculdade, tava precisando de dinheiro, enfim. Mas o tempo passa e eu vejo que hoje em dia, depois de 15 anos, essa estrada de muitas vitórias e muitas derrotas que faz parte, eu vejo que eu tenho um sentimento de justiça muito aguçado, sabe? E, querendo ou não, eu como doutor também, e como vocês que atuam na área previdenciária, a gente trabalha com hipossuficientes. Então, são pessoas muito frágeis. O consumidor, ele, via de regra, ele precisa de uma atenção especial. Então, é claro que a gente pega absurdos lá no escritório, que quando a gente consegue reverter, através de uma liminar, a gente atua muito com plano de saúde,
ou mesmo em uma sentença, isso envolve todo o escritório. É uma vitória de todos, desde do boy até o advogado que fez a audiência, atuou no final, que atendeu o cliente, todo mundo. Então eu penso que o sentimento de justiça é o que mantém. Temos ali oscilações financeiras, todo escritório tem, mês bom, mês ruim, mas eu penso que, pelo menos no meu caso lá, o espírito de justiça é o que prevalece. Eu vou até dar um exemplo aqui, se vocês me permitem. Claro. Minha cunhada, esses dias teve um problema com um imóvel aí, que estava comprando e o cara desistiu. Ela veio falar comigo e eu falei, ó, vamos entrar com ação. Tá redondinho, vamos entrar com ação. E não é questão de ficar instigando ela a entrar com ação. É porque é uma situação que ela tem um direito. Você entendeu? E o cara fez um absurdo com ela. Criou uma expectativa numa situação. E acabou que, no frigir dos ovos, ela não quis uma decisão que tem que ser sempre do cliente, Sim. não do advogado. Com certeza. Ela não quis, a gente precisa respeitar. Mas que fica aquele sentimento de entrar com ação. Fica. Ô, Thiago, mas você falou que no início você começou pelo dinheiro. Gente, mas eu queria de novo quebrar esse mito. Eu acho que não tem problema da gente continuar a investir e falar que a gente está na advocacia porque é rentável. Sim. Porque de fato é rentável. São poucas profissões que permitem. Eu vou contar uma coisa aqui, não sei nem se eu posso falar, Maite. Ai, adoro. Quando eu recebi, Maite, meu primeiro pagamento administrativo, sempre atuei muito na via administrativa, gente. Eu comprei um carro. Agora, que profissão, e foi um Honda Civic, tá, gente? Que profissão que te dá... O Thiago lembra que ele estava comigo? Qual profissão que te possibilita, num primeiro pagamento, do seu primeiro cliente, fazer você comprar um carro? Então é rentável. Mas e aí, Thiago, na sua percepção, Thiago Carvalho, gente, qual foi aí o que te faz O que faz ainda? seu olho brilhar? Porque às vezes também não é só o dinheiro, às vezes é o sentimento. Ou pode ser os dois. Os dois. Olha, Então, o que é o seu, doutor Thiago? é sim a questão financeira e também questão de realização profissional. Hoje eu tenho um objetivo muito claro que é atuar no TST. E é isso que me motiva hoje a melhorar, a continuar na advocacia. Esse é meu objetivo, que me fortalece, me dá força para continuar nessa vida. Então, basicamente, meu objetivo hoje na advocacia é melhorar a qualidade do meu serviço para que eu tenha capacitação suficiente para trabalhar, atuar no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Esse é o meu objetivo. É muito bom quando a gente tem essas metas, né? Sim, sim. E até porque eu acho que nós temos que traçar, igual meu objetivo, meu plano é daqui a 3 anos. Eu tenho 32 anos, então acho que eu tenho que me preparar. Tá novo, hein, doutor? Nossa, né? Nossa, Fiquei até até doeu com Você é vergonha o mais agora. novinho da turma. Nem fiquei com vergonha agora. Não, oh Deus. Nem tanto, né? Tô com as dores aí que eu não tinha quando eu tava nos 20. Mas essa realização profissional, gente, deixa eu fazer aqui meu, né? Depois vocês vão achar que eu tô aqui só por dinheiro. Mas é importante. Eu trabalho com direito social, trabalho com benefícios por incapacidade. Então, basicamente, é uma clientela de baixa renda mesmo. E é muito legal a realização. E ter metas faz você crescer, faz você aumentar o seu nível. Por exemplo, a gente está desenvolvendo um portfólio para o escritório para a gente distribuir aí de atuação no TST com recurso de revista, sustentação oral, despacho memoriais. E é importantíssimo. E saber que hoje você tem essa capacidade é uma realização. Assim como a Maite foi a minha musa inspiradora de sustentações orais, eu a vi sustentando uma vez, falei, quero fazer desse jeito. E é importante essa realização profissional, saber que com o passar do tempo você consegue amadurecer na profissão e fazer coisas que talvez antes seriam inimagináveis, né? E isso é muito especial da advocacia. Por quê? Você viu tantas as vezes que você se reinventa, que você muda o seu foco, que você muda o seu conceito. Até porque a gente está num processo, pessoal, de constante evolução. Ninguém fica parado. A minha meta hoje pode ser essa, amanhã pode ser outra. E ok, que bom. Quer dizer que você está evoluindo. Transformando, né? E que você não está pronto. Porque ninguém está pronto. Ninguém Na nasceu advocacia, pronto. Nós nunca estaremos totalmente prontos. É, Sim. É uma constante evolução. Né? exato. Aí o doutor falou algo que me chamou muita atenção, foi dos vídeos. Eu fiz essa análise com as minhas peças. Pois é. O doutor também, todos Sim. nós aqui, certamente já fizemos isso, de compararmos as peças de hoje para as peças de quando nós iniciamos na Nossa, advocacia. eu ri Tanto que evoluiu, tanto né? de uma peça minha esses dias Como é fazendo que eu escrevi exatamente isso. isso? É Como é que eu tive coragem de escrever isso? exatamente isso que acontece. É desse jeito mesmo. E isso tudo é muito interessante, né, pessoal? A gente mudar, a gente se reinventar. E para quem está começando,
é importante ele ter isso na cabeça. Você não está pronto. Ninguém aqui estava pronto. E nem hoje, com quantos anos de advocacia nós estamos. Entenda onde que você está, faça a meta para onde Onde você você quer quer chegar chegar, e crie estratégia. E Tem não que ter tem, muita paciência e também, não tem né? problema tem também, né? A paciência. gente não tá pronto. Que é outro problema que eu vejo, não sei vocês. A gente está num mundo extremamente imediatista. Sim. O advogado, ele pegou a OAB, Já ele tá assistiu um ganhando. seriado, e aí ele acha que amanhã ele já vai estar ganhando rios de dinheiro. Eu não sei qual que é E o se nome frustra. daquele cara lá, Harvard Space. Eu não sei, mas sincero. Gente, é uma construção. Quantos Claro. anos que teve para o cliente girar, para a E carteira quanto formar? investimento, né? Porque às vezes tem um É. investimento também na sua especialização, em cursos, O próprio escritório. até né? na comunicação da imagem, enfim, é muita coisa que você trabalha para chegar onde você chegou. E eu achei importante a Maite falar isso, porque o Thiago sabe, nas entrevistas, eu sempre falo, ó, eu quero te falar que a advocacia não é aquilo que você vê lá no filme, no Instagram. A advocacia real é difícil, tem que lutar, tem que trabalhar, tem que estudar, ganha dinheiro, mas tem que fazer todo o processo. Sim. Eu falo ou não falo isso nas fala. entrevistas? Porque eu Fala. não quero ninguém maravilhado achando que vai chegar no escritório e ficar rico de um dia para o outro. E a gente pegou lá no escritório muito pessoal, assim, uma galera que está chegando agora com essa ideia, querendo ficar rico de imediato, querendo. Cara, é uma construção. E eu vejo essa ansiedade como um problema que tem que ser combatido, tem que falar, cara, é normal. Trabalho fácil, né? E muitos até te julgam, né? Pensa assim, nossa, doutor, mas você tá ganhando isso tudo e eu tô aqui, tô ganhando só isso. Tipo, mas ele não tá vendo a sua história ali de quantos anos que você começou, ia pro fora a pé, esquentar a barriga Nossa, foi bom você falar no isso. balcão do tribunal ali. Isso eu Rapaz, já fiz como estagiário. Não, eu eu saí já ali da fiz como 93 no advogado. setor sul, subia lá no fórum no 85, a distância Sim. que é, Eu não todo es- dia. Eu não esqueço. Não, deixa eu só fazer aqui um adendo, porque foi muito engraçado e foi uma situação que me marcou. Tava como estagiária no escritório. Aí eu fui lá na Justiça Federal fazer carga de um monte de processo de ônibus. Eu também já Querendo fiz ser isso. chique, com salto agulha. Desci, peguei, subi no ônibus. Quantos Gente, volumes? não, aquelas pencas, né? Porque. Peguei E eu tô uns. lá no ônibus, sabe? E segurando. Ninguém levantou pra eu sentar. Eu fiquei com todos os processos. O meu salto engarranchou num buraquinho que tinha no ônibus. Pessoal, você sabe o que é os processos voar pra esse ônibus inteiro? E eu querendo catar e querendo ser chique. Ai, ai. Marcou, foi bom. Mas esse rala, ele acontece. E a gente precisa para dar até valor. O pessoal novinho aí não sabe o que é processo físico. Não, Não, sabe. mas- Sabe o que é fazer carga dos autos, né? Que falamos aqui. Imagina você falar que você tinha que ir lá, fazer carga do processo, voltar pro escritório, fazer a petição, depois voltar pro fórum para protocolar a petição e devolver o processo. Exato. Eu acho que eles dão um pane na cabeça deles. Não, eu e a doutora Simone estávamos conversando justamente quando não achava o processo. E quando não achar o processo? E a certidão de busca? Que eles não queriam E dar. quando você entrava na fila errada do protocolo, porque tinha o protocolo civil, família, o Ah, tribunal, Deus do juizado, você tava com a peça errada, era Nossa. 5h30. Gente, a gente tá contando de algo que eu acho que eles nem sabem, mas sabe por quê? Atrás de toda vitória tem trajetória, né? Sim. Exatamente. Então, quando muita. você vê alguém aí e fala, nossa, tá ganhando muito dinheiro, gente, pode ter certeza que essa pessoa batalhou, tá? Claro. É uma questão que eu sempre falo com os meus amigos e com as pessoas que me perguntam sobre concurso. Fala, observa um advogado mais velho que persistiu na carreira. Olha como esse cara estará. Dificilmente nós vemos algum advogado que insistiu, que se especializou mal financeiramente. Porque a advocacia ela é rentável. Exatamente. Foi o que eu falei no início. Um escritório de advocacia de médio porte, ele já ganha muito mais que qualquer juiz. Sim. De médio porte. Não tô nem falando um de grande porte. Ah, não, os de grande porte Você aí. entendeu? Um escritório de médio porte já ganha mais que o juiz. Sim, Então, com certeza. você quer prestar concurso? Não, obrigado. Não, e outra coisa, concurso. Eu penso que para passar em um concurso bom, para a maioria da população, né? Porque tem algumas pessoas que elas têm um nível muito elevado, parece que são mais fáceis. Mas para as pessoas comuns, é de mais de 5 anos de estudo. E investimento. E Porque investimento, cursinho, tem livro, tempo. é caro. Tempo, né? E pro Tempo. psicológico, É. pra estar ali estudando. Gente, se você não é investir fácil. esses mesmos 5 anos que você está investindo Na no advocacia? concurso, se você investir na advocacia, você ganha dinheiro do mesmo jeito. E Com às certeza. vezes até mais. Até do que mais. no Um concurso. comprometimento ali, né? Eu acho que essa questão do concurso da advocacia, ela tem que ir por gosto da pessoa, aquilo que a pessoa se Exato. identifica Isso também mais. é muito importante. Se ela se identifica com concurso, que faça concurso. Sim. Se ela se identifica com advocacia, lute, batalhe, que ela colherá os benefícios. Tem espaço para malefícios todo também. mundo, né, gente? Isso. Cada Tem. pessoa tem uma forma. E... Não, e não tem regra. É igual o doutor falou. Pessoal, a gente não tá falando contra concurso também, não, tá? É. Pelo contrário, a gente tá falando sobre perfil.
exatamente. Sobre você entender qual que é o seu perfil, por que que seu olhinho brilha, por que que seu coração bate, que tudo é rentável quando é feito com forma certa, Sim, não é verdade? sim. Exatamente. E Dizem aí? que quando você trabalha com amor, você não trabalha nenhum dia, mais ou menos por aí, não é a frase? Se você Gente, prestou concurso e está satisfeito, ótimo. continua, vai Exatamente. fundo, o caminho é esse mesmo. Você tem que ser feliz, né? E agora, pessoal, a conversa tá muito boa, né? Nossa, foi muito bom. Parece que passou rápido, né? Sim, mas a gente já tá chegando para os momentos finais do nosso podcast. E eu vou fazer aqui a pergunta, né? A nossa pergunta aqui, que ela já tá virando, vamos dizer assim, uma pergunta padrão? Não, uma É. pergunta de praxe. E aí, se alguém tivesse te contado lá no início da sua carreira, o que que você queria ter escutado? Pensem e fala isso aí para todo mundo que está nos assistindo. Ou o que você gostaria de dar de conselho hoje, né? Depois da Sim, que você lá atrás experiência que queria ter vocês ouvido. têm, né? O que você É gostaria de ter ouvido importante isso. lá ou o que você falaria hoje depois da experiência que você teve? E aí, gente, se alguém tivesse Eu te queria, contado. eu queria falar duas palavrinhas. Eu acho que é paciência e transparência. Porque o que acontece? O começo não é fácil mesmo, não. Tem que ter muita paciência, o caminho é longo e você precisa atuar tanto no início quanto agora, em todos os momentos da advocacia, com muita transparência. Porque, como a gente falou no começo, quando você atua com transparência, esse cliente vai voltar. E ele também vai te indicar outros clientes. Então, aquela carteira que era composta por 10, logo vira 20 e assim por diante. Então, você tem que ter um pouquinho de paciência, porque o início é difícil para você, é difícil para todo mundo. Não é fácil. E você agindo com transparência, não tem erro. Vai dar certo. Pode demorar um pouquinho, mas vai dar certo. Eu penso que a partir do terceiro, quarto ano já começa a colher frutos. E isso eu não quis nem falar de questão de estudos, que a pessoa precisa se dedicar aos estudos, porque eu penso que esse é o trivial, né? Você quer ser advogado, você quer seguir uma carreira jurídica, vai ter que estudar mesmo, meu amigo. Então esquece, isso aí não é uma dica, é o básico. Então, fora isso, eu penso que você tem que ter uma atenção especial com a transparência que você lida com seus clientes e paciência, né? Com calma vai chegar lá. Ótimo. E você, Thiago Carvalho, o que você gostaria de ter ouvido ou o que você falaria hoje para quem está começando? Olha, eu tive boas pessoas ao meu lado, então eu sinto que não me faltou O nada. doutor foi Assim, muito sortudo, né? Sim, a eu trajetória dele bem sempre diferente. tive Sim. pessoas assim que me ajudaram bastante. Mas sobre o que eu falaria, o doutor falou, e eu já vou nesse caminho, eu diria às pessoas que começam a estudar. Porque, embora o doutor tenha falado que é trivial, só que eu vejo e o que tenho visto é muitas pessoas desqualificadas no Não fazem o mercado. trivial, né? Não fazem o trivial. Eu, por exemplo, o que eu teria feito diferente era ter me preparado antes, quando eu estava mais novo. Só que talvez não fosse possível, porque eu não tinha, naquela época, a mentalidade que eu tenho. Eu acho que foi Mais importante o jovem. processo. Dificilmente eu comecei a advogar, eu tinha 22 anos. Então, eu confesso que eu não estava preparado. Foi até um baque para mim. É muita responsabilidade. Essa questão. Mas estudem, dediquem-se, façam cursos, especializem-se, porque será mais fácil. E o Essa é a honorário é minha mais caro, viu? Para quem é especializado. Exatamente. É isso. Mas, só fazendo aqui um fechamento, se bem que nem tem que complementar, porque os meninos já falaram tudo, né? Mas é importante que você entenda que, às vezes, erro faz parte da nossa trajetória. Com certeza. Né? Tem que ter, né? Se você anular todos os erros da sua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai deixar de existir. Porque tudo que aconteceu na sua vida, ele tem um propósito, aquilo vai te transformar de alguma forma, vai te ensinar em alguma medida e vai te tornar uma pessoa melhor. Então, não tenha medo de errar. Tente, faça, estude, procure saber qual é a área que você gosta. Enfim, faça os testes, mas com muito profissionalismo, encarando mesmo como um negócio, né? Com muito respeito ao cliente. E a advocacia é super rentável, sabe? Agora, já passando no final, quero agradecer aqui a presença dos meninos, né? Thiago Carvalho, Thiago Andrade. Minha amiga Maitê, sempre um prazer, né? A gente estar aqui conversando. E eu vou passar a palavra para a Maitê, para ela dar aí os Pessoal, só finalmente tenho a dela. agradecer aos dois, foi maravilhoso essa trajetória, esse início que a gente pensa hoje. Muito especial ter vocês. Espero que você que está nos assistindo também tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal.
Tem aí vários episódios que estão vindo. E todos eles, eu tenho certeza, vai tirar ali alguma coisinha que vai ser o diferencial na sua vida. Vai ser ali vamos colocar ali um quadradinho da sua construção. Então, vem com a gente. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, meninas. Obrigado. Poder ajudar aí. Muito obrigado a todas. É uma honra, né? Estar com 2 baluartes As meninas aqui famosas, do direito né? previdenciário. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.